Fala galera que vai fazer a prova do Enem no dia 4 de novembro. Galera, vocês que pensavam que o canal Geografia 2.0 era só carreiras militares, estão muito errados, meu amigo. Vamos falar um pouco aí sobre mobilidade urbana, essa aula que durante um tempo nós vínhamos falando aí, tratando desse comentário, tratando dessa aula que é muito interessante, que pode vir tratando aí na tua avaliação, que pode vir aí sendo contemplado na tua redação, e isso é muito interessante, tá? Uma aula sobre uma questão tão ampla, tão vasta, que trata de um panorama tão histórico e atual, isso é muito interessante para você, tá bom? Para quem vai fazer a prova no dia 4 de novembro, essa fase, essa gama sobre mobilidade urbana, ela pode trazer para você uma baita de uma ajuda e eu espero contribuir, mesmo que um pouquinho, para a tua formação aí, tá certo? Existem vários vídeos na internet falando sobre mobilidade urbana, vários vídeos tecnológicos, mas existe um grupo de alunos que conseguem se identificar com a didática de Geografia 2.0 e isso é muito bom, isso é muito legal, tá? Então, vamos lá, eu quero deixar um abraço aqui para os meus alunos aí da terceira série, que Deus abençoe vocês. A galera sempre chega para mim e diz assim: "Ei, Tiago, vai fazer vídeo só de polícia, cara? Vai fazer vídeo aí sobre Enem não? Então vamos embora, vamos fazer. Vamos ver aí como é que a gente pode fazer direitinho aí para a gente interpretar alguns pontos e aí, cara, ter o melhor aproveitamento, não apenas na sala de aula, mas também fora dela, tá certo? Para você, qualquer dúvida, deixa o teu comentário aqui e vamos lá, vamos estudar geografia, tá? E aí, vamos embora? Olha só, vamos falar um pouco sobre essa questão da urbanização brasileira. Galera, entender o fator urbanização é necessário que você compreenda a base histórica, tá? Falar sobre mobilidade, falar sobre a rota, sobre o processo de formação. Galera, o processo de formação da urbanização, ela tem que ser entendida principalmente relacionado à base histórica, a base histórica, tá? Falando sobre a base histórica. Então, para você poder entender tudo que se desenvolve hoje, para você poder entender o que acontece de problemas na sociedade, entender o que acontece no meio urbano, na malha viária, né? A estrutura hidroviária, a estrutura ferroviária, a composição de metrôs no Brasil, essa questão sobre mobilidade, ela não está apenas voltada, galera, para o trânsito. Ela está voltada para uma gama de conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia. Então é necessário que você entenda aonde nasceu a urbanização no Brasil, aonde nasceu o panorama urbano, aonde se desenvolveu toda essa base da urbanização. Olha só, sempre, em nenhuma instância, pense em urbanização como o termo individual. Veja bem, vamos fazer aqui um pequeno esquema. Olha só, quando você fala de urbanização, você tem que lembrar de um termozinho chamado indústria. Faz aí no teu esquemazinho, faz aí no teu rascunho e coloca esse termo aí, indústria. Pessoal, a indústria em si, ela nasceu, propriamente dita, nas unidades fabris do século XVIII, aonde lá na Inglaterra, continente europeu, nós tivemos um processo evolutivo a partir da criação da máquina a vapor. E o carvão mineral, que foi o principal produto que impulsionou essa composição, que impulsionou essa base, nós temos aí, nós temos aí um desenvolvimento totalmente voltado para o crescimento de uma área que estava em constante expansão. Então, a partir do momento em que a indústria ela começa a fazer parte do dia a dia, nós temos trabalhadores que começam a investir o seu tempo em formar grandes porcentagens fabris. Então, a partir do momento em que você tem uma indústria, você começa a aglomerar ao seu redor
uma gama de processos que vão aí fazer parte de um crescimento regional. Então, a indústria, ela começa a desenvolver ao seu redor o que nós chamamos de aglomerados, coloca aí, ó, de aglomerados urbanos. E esses aglomerados urbanos, eles estão todos formativos ao redor das indústrias. Nós temos várias áreas aqui no Brasil que são formadas a partir desses aglomerados. E esses aglomerados aqui, pessoal, vão consequentemente formar as cidades. As cidades, certo? E aí vamos entender um pouco sobre isso daí, ó. Vamos pegar um marca-textozinho aqui. Bora lá. Ao longo do século XX, houve uma rápida urbanização no país, estamos falando aqui do Brasil, tá? Que assistiu a um acelerado processo de crescimento das cidades e também de metropolização, ou seja, concentração da população nas grandes metrópoles. Se o país tivesse passado por um processo de reforma agrária adequado, da forma de conter o elevado êxodo rural e, consequentemente, os níveis de urbanização, talvez essas e outras questões urbanas fossem de mais fácil resolução. Então, nós falamos aqui, ó, sobre o termo reforma agrária, nós falamos aqui sobre o termo êxodo rural, e isso faz com que, galera, nós venhamos pensar e imaginar que uma das principais causas dos problemas urbanos no território brasileiro é exatamente a falta de organização econômica. Essa organização e é uma organização estrutural, porque nós temos aí uma concentração populacional nas grandes metrópoles brasileiras, em que essa concentração não vai atender aos requisitos necessários para um grande panorama de desenvolvimento. Então, isso faz com que as áreas de grande proporção urbana venham se desenvolver erroneamente, formando aí periferias, aglomerados de favelização, cortiços, áreas de desigualdade socioeconômica, enfim, são uma série de problemas que vão ser ocasionados devido à falta de estrutura. Então, nós temos aqui a urbanização no século XX que se desenvolveu consequentemente devido à grande evolução globalizada no século XX e que países como o Brasil foram obrigados a se desenvolver, foram obrigados a estar em uma grande dinâmica econômica de integração econômica, não apenas nos países da América do Sul, mas em todo o planeta, principalmente porque estávamos passando por um processo de conflito indireto entre as duas principais superpotências do século XX, que foram os Estados Unidos e a chamada União Soviética, que já não existe mais, tá certo? Então vamos ver alguns pontos aqui. Nós temos dois presidentes ilustres. Galera, esses dois presidentes, eles foram os principais que geraram as grandes áreas de malhas viárias no território. Nós vamos ter aqui, galera, JK e vamos ter Vargas, tá? Getúlio Vargas, tá bom? Então, esses dois aí, eles desenvolveram a nossa grande malha urbana. Primeiramente, Getúlio Vargas, né, com o modelo de substituição de importações, onde tivemos uma grande abertura econômica para o capital estrangeiro e a partir daí as indústrias automobilísticas puderam fazer parte do nosso território. JK continuou essa construção das indústrias e das áreas rodoviárias, implementando no nosso território a interligação entre as 5 regiões brasileiras. Foi quando, em 1960, ele fez a capital Brasília, centralizando o poder e retirando toda a sua base da cidade, e hoje grande metrópole regional do Rio de Janeiro. Então, é interessante lembrarmos sobre esses fatos históricos para entender de onde vieram esses problemas que hoje nós estamos acarretando no nosso sistema urbano de malha viária. E a mobilidade urbana ela é entendida a partir de todo esse processo histórico, tá? Vamos entender, consequentemente, o que seria a mobilidade urbana? Veja bem, a questão da mobilidade urbana é um dilema enfrentado no espaço geográfico brasileiro, com cada vez mais veículos individuais inchando nas ruas das grandes
cidades. Muito bem, é uma definição interessante de mobilidade. A mobilidade urbana, galera, que ela pode ser entendida a partir de duas óticas, né? A primeira são os aspectos de crescimento. Coloca aí, ó, aspectos de crescimento. Aspectos de crescimento que vai consequentemente gerar o que chamamos de aspectos de desenvolvimento e os pontos, galera, negativos. Os pontos negativos. Esses pontos negativos, eles são pontos consequentes. São pontos consequentes que vêm devido àquela grande gama de consequências históricas que poderiam ser tomadas para minimizar esses impactos e que hoje acontece de forma desordenada. Tá certo, pessoal? Então, ó, vamos lá, vamos prosseguir. Veja bem, a mobilidade urbana, pessoal, sobre relacionado a essa questão de frota de veículos, de grande intensidade de fluxo de carros, vai acontecer no nosso território, principalmente nas grandes áreas de concentração. Deixa eu só voltar aqui, só para a gente entender um pouco essa figura. Veja bem, essas áreas aqui, ó, a área do Centro-Oeste, essa área do Centro-Oeste aqui, ó, essa área da região Sudeste e da região Sul, são as três regiões brasileiras que mais apresentam malhas urbanas. Malhas urbanas. É tanto que a grande concentração de escoamento urbano aconteceu nessas áreas aqui. Então, nós temos uma grande influência econômica, aonde os veículos, por transitarem e por se desenvolverem de forma mais ampla, de forma mais fácil de uma área a outra, puderam sim construir uma série de fluxos viários dentre uma região a outra para facilitar no escoamento comercial. Tá? Então vamos passando aqui. Olha só, eu coloquei esse gráfico para nós entendermos as maiores frotas mundiais que nós temos hoje no mundo. Nós temos aí, ó, o Brasil como a segunda maior, como a terceira, né? A terceira maior frota de veículos no mundo inteiro. Olha, o território brasileiro é o terceiro país no mundo com a maior frota de veículos. E aí nós temos esse ranking da posição aqui, ó, dos estados e das regiões que mais apresentam aí frotas de veículos, tá certo? Veja bem, nós temos aí em destaque o estado de Fortaleza, mas vejam o estado do Ceará com a capital Fortaleza, desculpe, aonde nós iremos aí ver no geral, tá bom? Então nós temos aí, ó, no norte e no nordeste, nós vamos ter no território nordestino, nós teremos o estado da Bahia, em segundo o estado do Ceará, como as duas principais frotas de veículos no território paraibano, tá? As capitais, ó, nós temos São Paulo, claro, Rio de Janeiro em segundo e Belo Horizonte em terceiro, e as capitais nordestinas com maior frota de veículos. Tiago, o que é que eu posso entender relacionado a essas questões? Veja bem, quando se fala em frota de veículos, nós estamos falando de um total. E como é que isso pode cair na nossa prova do Enem? Galera, nós sabemos que as competências e habilidades do Enem, elas utilizam de vários artefatos para fazer com que você venha interpretar a prova, que você venha interpretar as questões. Então, a competência está exatamente aqui. É o que você conhece. O que é que ocasiona essa grande expansão econômica? O que é que ocasiona essa grande expansão comercial da venda e utilidades de carros? Então, isso faz com que venha a haver uma grande desorganização, principalmente nas áreas urbanas. E aí você vai ter uma série de problemas que irão acontecer, irão se desenvolver, exatamente por causa da falta do controle da demanda. Então, as habilidades é como você vai, na hora da questão lá do Enem, entender as situações e tentar resolver elevando a alternativa correta. E isso, Tiago, numa prova de redação, eu posso utilizar essas informações como o desenvolvimento da minha redação? Pode sim. A tua redação ela pode vir trazendo aí a mobilidade urbana, em que você pode utilizar dados estatísticos não precisos, mas em ranking, como por exemplo, essa informação aqui, ó, de você alegar e afirmar na sua introdução ou no seu desenvolvimento, falando que o território brasileiro é o terceiro país no mundo com a maior frota de carros. Então, veja bem, é uma informação importantíssima, tá bom? Olha só, eu estou colocando aqui uma referência de livro para você
estudar, ler em casa, ter aí um momento que você porque tem muita gente, eu conheço muitos alunos assim, que quando eles vão dar aquela velha relaxada, né, parar um pouco, ir numa área natural para ler alguma coisa, ler um livro, é interessante sim, ó, Introdução à Mobilidade Urbana, de Fábio Duarte, Karina Sanches e Rafaela Libardi. Olha só, você pode pegar esse livro, você pode adquirir esse livro nas principais livrarias do país, nas principais livrarias da tua capital. E aqui em João Pessoa nós temos algumas livrarias legais que você encontra esse livro, você pode adquirir, tá bom? Esse negócio de PDF não existe. Hoje o massa é você pegar o livro físico, até mesmo para ajudar também a galera que tanto dedicou o seu tempo para fazer um conteúdo tão vasto e tão legal como esse, de tanta riqueza, né, de informações, tá certo? Então, adquira esse livro. Olha só, eu coloquei uma pequena sinopse aqui do livro, que é exatamente a sinopse dele, preparado pelos autores. Depois, você vai lá, dá uma pausa no vídeo e lê bem direitinho para ver se ele é interessante para você adquirir ou não, tá bom? Vamos para alguns problemas que nós podemos encontrar na mobilidade urbana. Nós temos a poluição, galera, diante da grande frota de carros, nós temos esse problema em que a poluição ela acontece devido à emissão de CO2, devido à grande elevação de carros, elevando a chamada poluição sonora, e a partir daí você começa a ter uma série de transtornos. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem uma grande frota de carros, uma alta emissão de CO2, e a partir daí você vai entender como é que se configura o sistema de saúde, porque a população vai se encontrar fragilizada perante a esse alto índice de poluentes na camada atmosférica, e isso pode gerar uma série de transtornos. Tá aí outra questão legal para você colocar na tua redação, para você estudar, porque, cara, na tua prova de redação do dia 4, nós teremos, pessoal, aí alguns conteúdos voltados para o meio ambiente, de 45 questões da prova de ciências humanas, cara, pode ter certeza, no mínimo 5 ou 8 questões sobre dinâmica natural. Isso não cai apenas relacionado à prova de ciências humanas, mas também de ciências da natureza. Estamos falando de poluição, estamos falando de química. Tá? Estamos falando de química aí, a grande integração dos compostos e por aí você vai desenvolvendo o teu conteúdo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre essa poluição sonora. Olha só, a poluição sonora, estou aqui em cima, ó. Bora lá. Colocar aqui o marca-texto. A poluição sonora é um excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. Pode observar, a população que se encontra nas áreas de alta intensidade de fluxo de veículos termina por ser mais estressada. Elas terminam por se encontrar mais intolerantes relacionado a alguns aspectos do seu dia a dia, né? É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente das atividades que perturbam o silêncio ambiental, tá bom? E aí eu coloquei algumas características aqui para nós entendermos quais são as causas, né, da grande poluição sonora que afeta principalmente os grandes centros urbanos e as áreas de habitação. O nível do barulho admitido nos grandes centros urbanos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, pode atingir 50 decibéis. Porém, o que é verificado normalmente chega a 90 e 100 decibéis. Portanto, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis já pode ser considerado nocivo à saúde. Os sons danosos que superam os níveis considerados anormais pelo ouvido humano são provenientes de diversos meios, entre eles os transportes urbanos, as buzinas e sirenes, as construções, as máquinas, as casas de show e templos religiosos e os aparelhos de sons e afins, tá certo? Preste bastante atenção no que nós estamos tratando aqui. A poluição sonora é um problema urbano hoje que, devido à grande expansão da mobilidade urbana, nós temos um descontrole, uma falta de controle muito forte relacionado a essa grande influência de fluxos regionais, tá bom? Fluxos locais relacionados
A urbanização. Olha só, então, ó, entre as leis federais dos crimes ambientais, número 9.605 de 98, dispõe que, olha só, sobre as sanções penais administrativas das atividades do civil meio ambiente, o artigo 54 determina, apenas até aqui, ó, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde. Tá bom? Aí pode resultar pena tal, 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 mas no caso, o que é interessante para nós é apenas essa primeira parte aqui, ó, tá? Do parágrafo, tá aqui, ó. Então, nós temos essa parte aqui, já é para quem vai fazer concurso público. Mas é interessante, como é que isso, Tiago, pode ser proveitoso para mim? Cara, quando você for fazer a tua redação ou até mesmo fazendo algumas questões, é interessante que você entenda que o governo federal tem todos os aparatos legislativos para diminuir essa questão da poluição sonora. Você tem um decibéis permitido, que são 50 decibéis, e aí geralmente acontece em grandes áreas urbanas pessoas que ultrapassam esses limites, pessoas que ultrapassam essa tolerância de decibéis. E isso existe legislação que venha tratar de todos esses problemas aí. Então você ligue para o órgão competente da sua cidade para tentar minimizar esse problema e a partir daí resolver uma grande falta de educação de muitos hoje que atuam, né, principalmente com esses sons de carros, chamados, entre aspas, de paredões, que isso daí termina sendo muito nocivo à saúde, principalmente para quem tem crianças recém-nascidas ao redor, tá? Outras leis importantes são as resoluções do CONAMA, tá? Número 1 e 2. A primeira define critérios e padrões segundo as normas técnicas da ABNT para o número aceitável de emissão de ruídos em qualquer atividade industrial, comercial, social ou recreativas. E a segunda instituiu o Programa do Silêncio, né? Que é o Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora. Tá bom? E aí nós temos aí, eu acabei de falar para vocês, eu coloquei aqui só para a gente ter mais uma ênfase. Vamos passando. E aí, ó, vamos falar um pouco sobre a questão da poluição relacionada à emissão de gases poluentes. Eu coloquei algumas reportagens aqui, porque o Enem trabalha muito com fragmentos atuais, e esses fragmentos eles nos mostram a problemática para que a gente venha ter uma compreensão geral do problema e da proposta que está sendo apresentada, tá? 90% da população respira ar poluído, diz a ONU. Para quem não entende, para quem não sabe o que é a ONU, para você que é aluno do terceiro ano, fica fácil, né? Organização das Nações Unidas. Coloca aí, ó. Organização das Nações Unidas. A ONU que se preocupa muito com essa questão do meio ambiente, né? Tratando aí sobre a temática da poluição ambiental, e dentre elas nós vamos ter uma série, né? Nós temos ilhas de calor, nós temos a inversão térmica, nós temos aí o efeito estufa, a própria dinâmica do aquecimento global, entre outros, né? Ainda de acordo com a OMS, cerca de 3 bilhões de pessoas, mais de 40% da população mundial, ainda carecem de acesso a combustíveis limpos e tecnologias domésticas adequadas. Essa lacuna é a principal fonte de poluição no interior de residências. Olha só, então veja, quase metade da população está relacionado a áreas que não possuem recursos renováveis, que venham minimizar esses impactos ambientais, tornando essa população, assim, nociva a problemas de saúde, tá? Outra aqui, ó, a poluição do ar ameaça a todos nós, mas as pessoas mais pobres e marginalizadas enfrentam as maiores consequências, afirmou o diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, esse carinha aí, ó, Tedros Adhanom, esse indivíduo aí. Meu irmão, que palavrinha, cadê? Meu amigo, ó, Ghebreyesus. Olha o nome, eu vou colocar o nome desse no meu menino. Olha só, que nomezinho bonito. Esse nome Tedros aí, show de bola. Então, pessoal, veja bem. E aí eu coloquei aqui, ó, a reportagem exata, tá, do portal G1, que você pode conferir nas reportagens atuais, falando sobre essa questão da emissão de CO2. Muito cuidado quando você for entender um conteúdo como esse, para você não terminar saindo da alçada da parte geográfica,
certo? Entenda a localização, entenda os ambientes e como a mesma ela termina por se desenvolver, tá? Falando um pouco mais sobre a poluição, uma grande escritora, Amélia Gonzalez, do portal G1, durante essa semana fez uma reportagem interessante falando que a poluição do ar mata 7 milhões por ano, a maioria em países pobres, diz a OMS. E aí eu coloquei algumas figuras que são retratadas em seu artigo, que mostra nessa legenda aqui, ó, as áreas ou os tipos de combustíveis fósseis mais utilizados hoje no mundo. Nós temos o carvão, nós temos o petróleo e o gás natural. E aí você tem a China, a Indonésia e a Austrália como países que mais consomem carvão mineral no planeta. Você tem a área do Ártico, você tem o leste europeu, o Oriente Médio, você tem o continente africano, que o gás natural é predominante. No Brasil, na América do Sul em geral, nós temos a presença do carvão e do petróleo. Apenas na parte da costa leste dos Estados Unidos, nós temos a produção do gás natural. E aqui nós temos os 10 maiores poluidores do mundo, né? O Brasil que se encontra na 7ª posição, a China sendo o primeiro país a poluir em maior quantidade pelo nível de gases poluentes devido à queima de combustíveis fósseis. Se vocês prestarem atenção, todas essas informações que nós estamos tratando aqui são informações base para você poder desenvolver tanto uma redação como um panorama de estudos, tá bom, pessoal? Então fica essa dica para você que vai fazer o Enem. Nós estaremos fazendo mais vídeos. Deixem aqui no comentário temas que vocês querem que nós venhamos abordar para ficar mais fácil, tá? Coloca no comentário aqui, Tiago, eu quero que tu fale sobre... Vamos lá, fale sobre no México, tá na minha cabeça agora, aquela que eu falo. A celebração dos mortos no México. Cara, como é que eu vou identificar isso daí no Enem? Tem como sim. O Enem pode tratar um conteúdo como esse relacionado à saúde humana. Nós temos aí o Rio Ganges, Tiago. Fala sobre o Rio Ganges, faz uma aula sobre o Rio Ganges, sobre a questão da poluição dos recursos hídricos mundiais. Olha só que tema legal. Vamos lá, vamos para outro. Terrorismo, fala sobre terrorismo, os grupos extremistas no Oriente Médio, a questão Israel-Palestina, né? Os fluxos migratórios na base terrorista. Coloquem os temas que vocês querem ver aqui no canal, aqui no comentário, e aí a gente desenrola, meu amigo, e vamos estudar para essa prova do Enem e vamos destruir essa prova de 45 questões, tá? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, vamos nessa, até a próxima, galera!